te ver assim, apresentando o TCC. Nossa, foi ontem, né, que a gente começou que a gente se conheceu, né, nos canais, e hoje você está aqui terminando o curso, né, então realmente, assim, um sorrisão de alegria, de ver esse momento de poder te acompanhar aqui também. Então, parabéns pelo percurso, né, lembro lá nas primeiras disciplinas que a gente trabalhou, né, que você fazia perguntas ótimas e eu adorava, porque nada mais instigante para o professor do que alunos que fazem perguntas boas, né? Porque isso é o que dá mesmo energia e disposição para seguir dando aula, né? Então fez lá um ótimo contato. Bom, você escolheu esse tema já faz tempo, já, né? Você uma aula já vinha. Eu te traumatizei, né? Com isso, ele escolheu numa aula minha o tema do trauma. E você foi aos poucos se aproximando disso, né? Deu para ver que você foi aos poucos e foi se aprofundando. Teve um momento, inclusive, que você estava em crise, porque descobriu que o trauma não era mais o conceito principal da psicanálise hoje em dia, que a psicanálise já tinha superado o trauma. Sim. E a gente conversou de calma, porque se a psicanálise vai desenvolvendo toda uma teoria para dar conta sempre da atualidade, do contemporâneo, ela não abandona as coisas importantes que foram encontradas nesse caminho, né? Então a gente já não trabalha só com o conceito de trauma, mas o trauma continua sendo um aspecto certamente muito importante. Então, acho que começar a formação em psicanálise tentando sustentar uma pergunta sobre isso, que é um elemento que está relacionado a conceitos tão importantes da psicanálise, certamente é uma porta de entrada magnífica. Então, foi uma ótima escolha que você fez. Bom, eu sei que é um esquema de pesquisa aqui da faculdade, e eu sei disso, não que eu tenha acompanhado os TCCs como orientador, porque isso eu acho que eu nunca não tive a oportunidade de fazer, mas nas bancas eu percebo que vocês são instruídos para fazer esse tipo de pesquisa acadêmica, que é procurar nas bases de dados, né? E isso me faz pensar que vocês correm o risco de terem que ser levados para interesses mais amplos do que o interesse próprio, né? Eu fiquei pensando quanto você estava querendo muito estudar o conceito de trauma no Freud e tal, e esse tipo de pesquisa obrigou você a ter que ler e estudar outras coisas muito diversas, né? Que eu acho, assim, que eu vou perguntar para você, né? Eu acho que isso é uma perda, né? Vou perguntar para você que efeito que isso teve sobre você precisar ampliar um pouco o seu olhar para esses outros fenômenos, ok, ligados ao trauma, mas que em alguma medida eu penso que tirou você do que você estava bem apaixonado, que era a ideia do conceito de trauma. Então essa é uma pergunta que eu faço para você. Como foi você ter... Particularmente, no começo foi um pouco difícil. Porém, eu acho que como eu estou querendo seguir uma área em que a maleabilidade é algo extremamente importante, eu também vou ter que aprender a fazer isso desde o começo. Então, por mais que me tirou um pouquinho da zona de conforto, eu achei que foi muito importante para me ajudar a crescer nesse sentido. Nossa, que resposta linda, viu? Porque você disse sim para poder se adaptar às exigências do outro, né? E isso que eu entendo da sua resposta é que, bom, de qualquer maneira, eu acho que esse é um tema, assim, né, institucional, né? Como que as pesquisas vão se desenvolvendo e que ao invés de o aluno afunilar no termo de pesquisa, ele precisa ampliar muito e talvez, assim, saia do seu próprio horizonte, assim, né? Fiquei, sabe, com a sensação de que você teve que fazer esse esforço a mais. Mas eu gostei muito dessa pergunta, dessa relação que você tenta fazer com o contemporâneo, né? É muito importante isso, porque se a gente for pensar na história da psicanálise, no conceito de trauma, a gente poderia dizer, é tudo do século passado, né? Como é que isso se aplica hoje? Mas que bem que segue aí de diversos modos diferentes. Enquanto eu li o seu trabalho, eu fiquei feliz de não ter encontrado essa palavra mesmo, mas que hoje em dia, quando a gente pensa na coisa do traumático, tem uma expressão que está no conjunto das expressões que eu detesto no contemporâneo, que é a tal do gatilho. Certo, deixa eu falar alguma. Tem uma
tenho nojinho essa palavrinha gatilho, que é uma maneira de desimplicar as pessoas, já falei demais? Não, acaba com o timer ligado. Você quer de desimplicar as pessoas e também de fazer uma falsa proteção para que as pessoas não se traumatizem com as coisas da realidade. Quando, na verdade, sobretudo quando a gente já é um pouco mais crescido, o que se apresentar como trauma para a gente, né, isso que se chama gatilho, não é culpa do mundo, das coisas que existem, da realidade, porque a realidade é a realidade, por pior que seja. Mas se isso produz em mim algum tipo de sofrimento a mais, é porque toca num ponto íntimo meu. Então, eu que vou me haver com o meu ponto íntimo, consultando os psicanalistas. Né? Então, essa ideia de proteger as pessoas da realidade, da dureza da realidade, acaba fragilizando muito mais as pessoas. Né? E acho que você tocou nisso no seu trabalho, né? Dizendo que bom, que é isso mesmo, o trauma está aí e ele é muito mais um convite para que o sujeito se implique com a sua própria história, com aquilo que produziu marcas na vida dele, né? É preciso se haver com isso. Então, eu gostei de não ter encontrado essa palavra no seu trabalho. E também gostei de... Bom, e a sua pergunta, né? O trauma é ruim? Às vezes eu até pacientes mulheres que têm filhos e tal, e bom, né, assim, quem é mãe, em geral, assim, tem uma certa angústia, que não quer que os filhos se traumatizem, que quer proteger os filhos de tudo que acontece, não sei o quê. E bom, eu já me peguei dizendo para uma paciente assim, olha, outra alternativa que o trauma é, por exemplo, o filho ser autista. Essa é a alternativa. Um autista é um sujeito que não é traumatizável, né? Não é possível. Então, se ela pudesse fazer essa escolha, né, um filho traumatizado ou um filho autista, assim, né, que não tem muita escolha, assim, né? Se a gente foi ferido pela linguagem, se transformou em humano, olha, sofrimento é garantido, estamos estragados por natureza, não é essa? Então, o trauma é uma excelente coisa, o trauma é uma maravilha que nos acontece, que é o que de fato nos humaniza e vai ali, na medida em que marca, a gente vai constituindo a nossa história, vai produzindo a nós mesmos sendo nós mesmos, né? Então o trauma é eu vou fazer aqui um jogo de contente, assim, mas o trauma é uma excelente coisa que nos acontece, né? Então, a ideia de que seria possível uma vida sem trauma, ou que a gente pudesse, e hoje em dia, né, assim, tem todo um problema mesmo na educação das crianças, dos pais, que temem mesmo isso, a ideia de traumatizar os filhos, que não pode dizer não, que não pode colocar os limites, tudo isso. Bom, a gente vai ver que existem outras consequências muito piores, né, do que na neurose, no final das contas, que é o que o trauma permite, né. Então, eu gostei muito do seu trabalho, quero dizer isso. Eu sinto que o seu trabalho, a minha impressão é que o seu trabalho tira você do cerne da coisa que você, de fato, está ali, né? Mas que você logo retorne a isso, continue estudando, e continue estudando o texto do Freud. Sim. Não precisa esse negócio de ir na selo, coisa nenhuma, assim, tá todo mundo lá tentando fazer algum trabalho próprio, mas a formação do psicanalista está lá nos textos do Freud, né? Isso. Claro que a gente sempre conversa com o contemporâneo, com os pares, com as experiências, com o que acontece com o mundo contemporâneo, muito importante, né? Mas parece que é preciso consolidar uma pesquisa assim nos textos epistemicamente clássicos, né? Acho que isso que nós pode ter mesmo. Bom, querido, sou muito feliz de participar desse seu momento. Se quiser responder primeiro a professora Grau. Ok, eu me segurando. Isso, mas só tentar não exceder muito tempo. Propriamente estou tentando fazer as contas. Isso eu gostaria na minha apresentação. A resposta do estava falando do problema, mas eu a cabeça já estava ansiosa, eu acabei não passando. Não, o trauma ele vai com um problema de fato. Na verdade, ele não está nem associado à rejeição do sujeito com a realidade. Ele está muito mais associado a um encontro do sujeito com um diferente. Realmente, essa questão do banco de dados, eu sempre procurar artigos, sempre 5 anos para cá, até no artigo
gente, como é que eu vou trazer coisas que são de 1920 e 5 anos para cá? Eu acabei até não ganhando referências propriamente no Freud, porque o critério de inclusão era artigos de 5 anos para cá, isso acabou me rodando também. Então, quando a professora Vitória, ela me passou o texto do Freud, você pode usar, a cada página que eu li, eu parecia que eu estava presenciando os meus heróis lá, tipo, isso aqui é o trauma aí, isso aqui é a compulsão repetição indireta da fonte. Eu fiquei, nossa, isso aqui é incrível. Eu ficava animado, subi um sorrisão e foi essa igreja, fui proporcionar isso. Léo, fofo. Bem, quero dizer algumas coisas, assim. Primeiro, agradecer, né, as tuas palavras finais, mas agradecer o convite e te dizer que é muito legal, né, bonito, muito fofo, mas muito bom de te ver e de te ouvir, né? Eu acho que a maneira que tu apresentou está muito clara, né? Tu pode trazer todas as coisas que estavam aqui, escrever, mas tu trouxe de uma maneira muito clara, muito boa. Acredito que até os colegas que não são tão adeptos aí à psicanálise, ou até mesmo os teus pais, podem ter escutado e ter compreendido algumas coisas. Então isso é fantástico também, né? Eu agradeço e acho que é muito legal tudo isso. Quero dizer que, assim, o título eu já achei muito, muito, muito bom. Porque na hora... Uma recomendação direta para passar ali. Por que eu achei muito bom? Porque na hora que eu li, assim, já foi me despertando muitas coisas, né? Isso, trauma e tudo mais. E aí, quando eu chego lá no problema de pesquisa, eu li e, ao mesmo tempo, eu li assim, né? O porquê da psicanálise ainda hoje. Né? Então, quando tu faz essa pergunta, né? O lugar do trauma contemporâneo, com a visão da psicanálise a partir de Freud, me ressoou isso, né? Que é um comentário de corredor que a gente escuta muitas vezes, assim, né? De que não se serviria mais, ou de que isso, de que aquilo. E acho que o teu trabalho vai apostando e vai, com certeza, mostrando por que ela pode, sim, ainda ser utilizada hoje. E por que sim, a gente precisa olhar para esse trauma, como diz que a Grace traz, que escreve também aqui, para esse lugar de importância. Né? E também esse lugar não de horror. Né? O trauma não é algo horrível, mas é algo que convoca o sujeito, que faz ali sim aparecer um sujeito. Essa semana, ou melhor, semana passada, saiu a entrevista do Marcelo Veras, eu até divulguei em alguns lugares, e eu achei muito boa, sobretudo porque ele fala algumas coisas, mas aí pensando sobre isso, ele diz: a psicanálise é uma teoria que não traz respostas, ela traz muitas perguntas. E eu acho que o teu trabalho ele vai lançando isso, né, essa pergunta principal, né, qual é o lugar do trauma, tudo mais, que vai apostando e vai respondendo, mas então a psicanálise é isso, essa teoria e essa clínica, né, sempre lembrando que é uma teoria que veio da clínica. Freud não construiu isso do nada, né, aleatoriamente, ele estudou, ele construiu, ele escreveu. Essa teoria que vai poder implicar o sujeito com as suas próprias questões. E talvez o umbigo do sujeito, da sua questão, é o seu trauma. Por isso a importância dele, né? Por isso a importância de a gente escutar, de a gente pensar sobre isso. Isso faz muito bem. E aí, alguns comentários que eu achei muito curiosos. Eu ia lendo e lembrando de ti, assim, meu Deus, um poder de síntese, né, do Léo, assim, porque a introdução, ela foi bastante breve, né, a introdução do artigo, mas mesmo com o poder de síntese, tu foi fazendo muitas coisas, né, tu passou pela pulsão de morte, o trauma limite, o trauma geracional, e eu achei incrível tu falar disso aqui, do trauma geracional, porque é isso onde a gente toca, né, que a gente diz, não é exatamente algo da genética ou do hereditário, mas tem algo do discurso familiar, tem algo que se perpetua ali, que pode ter a ver com isso. Então, tu toca em pontos muito maravilhosos, mas principalmente, e aí achei incrível, e acho que quem vai ter mais propriedade talvez para falar é a Grace, sobre a questão do trauma e testemunho, né, porque ela está estudando um pouco, enfim. Então, eu achei muito legal de tu trazer isso, né, esse lugar onde na literatura aparece o trauma do sujeito, onde ele pode experienciar-se, falar-se isso. E aí eu fiz vários grifos, assim, em vários lugares de frases que eu achei muito bonitinhas, assim, da maneira que tu formulou, né, eu sei, muito legal, muito fofo, enfim. E acho que o ápice do trabalho são as considerações finais, como aqui, onde tu te coloca, e esse teu final maravilhoso, onde tu traz, né, o recorte do game, né, o jogo que tu jogas, que eu tinha falado para mim sobre isso, a
acho que tu pôde metaforizar, tu pôde articular, tu pôde dizer pra gente a justificativa e a importância desse trabalho. Que talvez aqui não apareceu tanto, né? Assim, por que importava pra te falar sobre? Mas aqui na apresentação colocou. Então, de maneira geral, eu gostei muito do teu trabalho, me ensinou muito, porque trouxe coisas que eu não tinha compreensão, enfim, e acho que é um baita trabalho, quer dizer, é um puta trabalho, mas acho que eu posso dizer que eu uma criança, um puta trabalho para te continuar e ir sim, né, nos textos de Freud. Em algum momento eu coloquei, poxa, aqui de repente cabia, né, um texto clássico de recordar, repetir, elaborar, essa coisa de Freud que ia te ajudar aqui também. Mas eu sei, é algo aí institucional que tem cada vez mais colocado os alunos nessa obrigatoriedade de um rigor metodológico e que a gente precisa, às vezes, subverter um pouco isso, né? Assim, tentar. Acho que é isso. Em relação ao a literatura de testemunho, que era o último que eu acabei passando, perdão. Mas, de uma forma breve, o trauma na literatura de testemunho está mais como uma forma de elaboração, de compartilhar eventos traumáticos e também o próprio autor do artigo ele traz a importância do compartilhar o trauma com alguém para que, a partir do olhar sensível de outra pessoa, se possa dominar esse excesso. Além disso, também poder acolher essa tentativa de descrição daquilo que é descritível, sabe? Que é essa marca que o trauma existe. E aí eu acho que é esse o lugar oposto da psicanálise, se a gente for pensar em outros lugares, né? A psicanálise quer que se fale desse trauma, né? A gente não vai tamponar isso, a gente não vai esconder isso, né? E colocar isso. Mas a gente precisa cada vez mais que se possa elaborar isso. Bom, Léo, falar um pouquinho também, né, de como que foi, assim, acho que a Miriam traz muito isso, assim, do aluno que se permite ser orientado, e o Léo certamente foi esse aluno que, além de se permitir ser orientado, que a gente sabe, que acho que a Cris coloca muito bem, né, quando o aluno chega, ele vem com o universo, assim, e a gente muitas vezes tem que, pelo lugar né, do espaço acadêmico e de algumas normas e tudo mais, a gente vai castrando, né, então tem que fazer assim, tem que... Né? Enfim, a gente tem um tempo para isso, a gente tem um rigor, enfim, e muitas vezes o Léo, assim, quando começou, né, a mergulhar nesse tema, estudar, quando foi para os textos do Freud, eu percebi que ele queria muito estudar e compreender, entender, falar, Leonardo, a gente precisa escrever, né? Então a gente vai fazendo isso também, olha, a gente tem prazo, a gente precisa cumprir. E claro que isso, por um lado, é bom, porque acho que ele pode compartilhar aqui mostrar tanto para os colegas quanto para vocês, quanto banca, o que ele conseguiu produzir até hoje, né? E eu falei isso para ele, esse é o teu trabalho até hoje, quer dizer que, né, pode continuar, pode, enfim, se debruçar ainda mais, mas com certeza o processo de trabalho, assim, foi um processo que ele, além de se permitir ser orientado, ele de fato mergulhou no tema, né? E acho que isso vem da construção dele, de estar todo esse tempo, assim, pensando acerca disso. E o que resultou num trabalho assim, que tem uma potência, né? Tem uma potência do lugar que se propõe a discutir. Então, é isso. Parabéns mais uma vez. E agora eu vou pedir para que vocês...